Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Hoje a gente vai ter uma conversa na área da psicologia. Quem está me ouvindo, só para testar o som. Se você estiver me ouvindo, me dá um sim, dá um joinha aí. Só para saber que o som tá legal. Hoje a gente vai ter um bate-papo na área da psicologia com o professor Denis Lino. E hoje a gente conversa sobre psicologia aplicada à investigação. Esse é uma live promovida para promover o nosso curso de pós-graduação nessa área. E hoje a gente vai ter um bate-papo com esse professor que é doutorando em psicologia cognitiva na Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em investigação forense em psicologia também pela Universidade de Liverpool, graduado em psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele é também pesquisador orientador do grupo Atitudes de Educação, autor do livro Criminal Profiling, perfil criminal, análise de comportamento da investigação criminal, pesquisador em psicologia jurídica e investigativa, com artigos publicados em revistas científicas, nacionais e internacionais, assim como trabalhos também apresentados em congressos nacionais e internacionais. Então a gente já dá para ver que é um convidado do mais alto prestígio, com certeza vai ser muito interessante aqui bater esse papo com ele. Já vou inserir ele aqui junto com a gente. O professor já vai entrar aqui ao vivo junto com a gente. Opa, cheguei. Tá me ouvindo? Boa noite, sim, ouvindo? Vou botar mais para trás aqui, que estava muito próximo de mim. Tudo certo. Só tô ajustado. Acho que assim tá bom. Tá Cortando um ótimo, pouco. tá ótimo. Isso. Então, professor, estava fazendo aqui uma breve introdução aqui das suas experiências, dos seus estudos. E hoje, para a gente ter um bate-papo aqui interessante para quem está chegando agora, hoje a gente vai ter um bate-papo na área de psicologia, com um assunto aqui que é a psicologia aplicada à investigação com o professor Denis. Então já vou dar aqui a palavra para o professor, dar a sua introdução aqui no nosso bate-papo. Bem-vindo ao IPOC de Porto Alegre, professor. Obrigado, obrigado. Obrigado, pessoal, que já está aí assistindo, que se preparou, né? Que se antecipou para estar aqui. E, bem, eu vi que tu falou um pouco do mini currículo lá, né? Mas acabo que eu gosto também de falar um pouco sobre mim. Porque, assim, né, conta um pouco da trajetória, do porquê que eu estou aqui, digamos assim. Então, eu entrei em psicologia já com esse interesse de psicologia investigativa. Não sabia que era esse o nome, não sabia como que funcionava. E aí foi na graduação que eu vim desenvolvendo alguma coisa nesse sentido e me guiei e segui nesse caminho o tempo todo da minha formação. Fiz especialização, fiz mestrado, estou no doutorado e é tudo nessa temática. Então, uma das coisas até que eu comecei a fazer recentemente, nos últimos 2 anos, foi na orientação nesse âmbito de psicologia investigativa, psicologia aplicada à investigação e de dar aula. Então, acaba que hoje eu também trabalho com a orientação de pessoas que querem entrar nessa área também e de aulas para pós, como o da IPOG, que tem um módulo especificamente de perfil criminal e de psicologia investigativa. Olha só que interessante. Eu achei muito interessante também a questão do teu livro. Se quiser fazer um comentário sobre o teu livro, que chamou tanta Certo. atenção que até eu tive a curiosidade de ler. Aham. É um tema que traz muita gente, né? Assim, se a gente pega as coisas que a psicologia pode oferecer na investigação, o perfil criminal provavelmente é o que mais atrai o pessoal, tem a visão da população, porque a gente tem muita coisa do filme, do seriado que a gente conhece, quer saber como que é na vida real. Então, assim, eu entrei um pouco na psicologia com essa coisa do seriado que me atraiu para lá e tudo mais. E eu vi que, assim,
algumas coisas do seriado são verdade, mas muitas delas não são. Então, uma das coisas que eu tento trazer no livro é justamente essa diferenciação de ficção e realidade, mas o objetivo principal nele é trazer essa temática de como a psicologia pode contribuir com a investigação, especificamente através dessa construção do perfil criminal, para o contexto brasileiro, porque isso é uma prática que vem acontecendo há pelo menos uns 40 anos, cresceu mesmo assim nos últimos 30, mas já faz umas 4 décadas que isso existe, e a gente não tem praticamente nada divulgado, publicado em português do Brasil. Tem algumas coisas já em português de Portugal, a grande maioria é em inglês, produzido nos Estados Unidos ou na Europa, e aí a minha intenção com o livro foi fazer esse apanhado geral do que a gente sabe do seu perfil criminal, transformar isso de uma maneira que seja acessível para as pessoas aqui do Brasil. Então, o livro ele é esse apanhado do que é perfil criminal, de como ele se desenvolveu, da história, dos métodos de se fazer, a eficácia, a aplicabilidade, como isso poderia fazer acontecer, funcionar aqui no Brasil também, nessa tentativa de mostrar essa atuação para o povo brasileiro, digamos assim. Tanto quem tem interesse de maneira curiosa, digamos assim, como no seu caso, de uma perspectiva acadêmica, de estudantes, de pesquisadores, e de uma perspectiva prática também, policiais, investigadores, secretários de segurança pública, que aí eles tendo informação de, isso existe, isso funciona, isso pode ser feito, isso pode colaborar dessa forma e daquela, começar a partir daí, quem sabe, ter uma coisa mais incisiva de divulgação, de distribuição de psicologia aplicada à investigação, começando, digamos assim, pelo perfil criminal. Então, o livro ele tem essa proposta de, numa linguagem simples e acessível, fazer a pessoa percorrer o caminho que o perfil criminal percorreu nos últimos 40 anos de uma maneira atualizada. E assim, eu não vou dizer que ela é leve, porque a gente está falando de crime e criminalidade, né? Nem sempre é possível ter essa leveza, mas de uma leitura que é acessível, que não é muito técnica. Então, o livro ele seria interessante não só ao perfil acadêmico, mas também como literatura geral se aplica. Sim. Se você, eu digo também, às vezes acontece de pessoas virem perguntar, eu não sou da área, será que um leigo conseguiria entender? A ideia é que sim, né? Algumas pessoas que são de outras áreas completamente diferentes já me disseram que conseguiu ler, que acompanhou e que gostou e que desmistificou muitas das coisas que eles tinham de expectativa sobre como funcionava. Então, assim, acaba que ele serve esse propósito também de quem quer conhecer e saber, aquilo dali funciona, não funciona, como é que funciona na prática, que a gente já sabe sobre isso, como é que está essa situação no Brasil. Tem pessoas que acham que o que a gente vê nesses seriados é o que acontece aqui no Brasil, sendo que não podia ser mais diferente a realidade do que o que a gente vê lá. Então, acaba que atrai muito, muito pessoal que tem esse interesse simplesmente de saber o que é, como funciona, se aprofundar e, assim, tem alcançado, digamos assim, o público geral também. Interessante. Porque eu tive hoje aqui uma experiência, porque o meu pai é um policial graduado aposentado. E aí quando eu Uhum. falei para ele sobre que o assunto da nossa live de hoje seria esse e que tu teria esse livro, ele até comentou para mim, pô, mas no meu tempo não tinha esse tipo de coisa para nos orientar, Uhum. né? Para ver como isso É, realmente é uma necessidade. até hoje, via de regra, também não há, certo? As coisas começaram a crescer mesmo há uns 10 anos atrás no Brasil, e aí vem se desenvolvendo. A expectativa é que daqui a 10 anos seja bem melhor, digamos assim, né? Que seja um crescimento exponencial, alcançar mais pessoas e testar e colocar na prática. Interessante. Então, para a gente entrar no assunto de hoje, com, Vamos. com a proposta que o senhor está trazendo de falar para a gente sobre a psicologia aplicada à investigação. Então, vou deixar o senhor dar início à nossa, vamos chamar aqui de pequena palestra, uma abordagem instagrâmica. Bora, bora. Então, psicologia aplicada à investigação, né? Quando a gente estava conversando sobre o que a gente poderia trazer para quem tem interesse nessa área, eu tenho de trazer o que é mais amplo dentro da psicologia de contribuição na investigação. Então, o livro que eu tenho publicado é Perfil Criminal.
Só que essa é apenas uma das possibilidades que a psicologia pode contribuir com a investigação. Muitas pessoas têm a visão de que essa é a única coisa que o psicólogo pode fazer, mas na verdade existiriam aí outras possibilidades de atuação. O que é que a gente teria tanto, né, a título de exemplo de coisas que existem e que no Brasil também já vem começando a ser feito algo nesse sentido nos últimos 5, 6 anos, pelo menos. Então, uma das propostas que a psicologia se dedica a fazer na investigação é o que a gente vai chamar de autópsia psicológica. Quando a gente fala de autópsia e psicológica, é muito esquisito, porque quando você pensa assim, autópsia, a pessoa está morta, né? É o médico que está fazendo aquela autópsia. E quando você pensa psicólogo ou psicóloga, você está pensando uma pessoa viva, falando sobre a sua vida e, a partir disso, resolvendo algum conflito que ela tem, algum conflito mental, emocional, social, seja lá como for. Então, quando a gente pensa autópsia psicológica, parece que não faz muito sentido. Mas a ideia é justamente de quando você tem um caso em que você não tem, você diga a investigação, né, os policiais civis, geralmente, ele chega num caso em que ele não tem certeza se aquilo dali foi um suicídio, se foi um homicídio, se foi uma morte natural ou se foi um acidente, ele vai pedir diversas perícias para tentar elucidar. Será que essa pessoa, ela de fato tirou a própria vida? Ou será que alguém atacou ela e fez parecer com que ela tivesse tirado a própria vida? Né? Fez parecer que era um suicídio porque assim não tem investigação. Se a pessoa se matou, não vai procurar suspeito. Se não procura um suspeito, essa pessoa sai impune. Então, uma das propostas que se pode fazer nesse sentido é a autópsia psicológica. O que é que o psicólogo vai fazer? A pessoa ela faleceu, certo? A pessoa está morta. O que vai ser realizado por parte da psicologia é tentar fazer uma reconstrução da biografia, digamos assim, da vida dessa pessoa, momentos antes dela ter morrido. A gente fala faleceu, morrido, porque a gente não sabe se ela tirou a própria vida, se ela morreu de um acidente ou se tiraram, né, a vida dela. Então, a autópsia psicológica é essa reconstrução. Quem era esse sujeito? Como é que ele estava emocionalmente, psicologicamente? Como é que estavam as suas relações sociais? Momentos antes do crime, horas, dias, semanas, meses. Porque assim a gente poderia construir e saber, será que essa pessoa é alguém que teria aí a possibilidade, a tendência, a inclinação a tirar a própria vida? É isso que a autópsia psicológica vai se propor a fazer. Você vai fazer análise de dados documentais, como é que essa pessoa estava na escola, na universidade, no seu trabalho, como é que ela estava de saúde, ela estava bem, ela foi diagnosticada recentemente com algum tipo de doença, como é que ela estava na sua relação com os familiares, estava próximo, estava distante, estava se isolando, se a pessoa tem algum tipo de transtorno mental, se sim, qual, estava sendo tratado, como é que estava esse tratamento. Então, você vai trazer essas informações a partir de dados objetivos, que a gente vai chamar, como o histórico acadêmico, o histórico médico, mas também vai fazer entrevista com as pessoas que estavam próximas a ela. Então, você vai entrevistar o pai, vai entrevistar o parceiro, a parceira, vai entrevistar filhos, vai entrevistar amigos, para tentar reconstruir como é que essa pessoa estava se sentindo, como é que essa pessoa estava vivendo. Será que essas características que a gente viu aqui é indicativo de alguém que se suicida, né, que tiraria a própria vida ou não? A partir do momento, a gente em psicologia, independente do que for, trata de probabilidades, né? Opa! Opa, o telefone toca na hora, não pode. A gente em psicologia trata de probabilidade. Não tem como, quando a gente está falando de ser humano, tratar de certeza. Sempre vai acontecer isso, sempre vai acontecer aquilo. Na autópsia psicológica, do mesmo jeito. Então, a gente trata de probabilidade. É provável que essa pessoa tenha, de fato, tirado a própria vida, porque ela apresentava características X, Y e Z, que são características relacionadas a ideações, né, suicidas, à prática de suicídio, ou então, devido ao fato dela não apresentar essas características, é provável que ela não tenha cometido o suicídio. Então, você tem aí essa prática da psicologia reconstruindo quem era essa pessoa, identificando essas características psicológicas, sociais, biológicas, para tentar a partir daí ver quem é esse sujeito. Será que esse sujeito apresenta características de alguém que praticaria esse ato violento contra si mesmo? E a partir disso direcionar a investigação. Vai procurar uma pessoa, de fato, que cometeu um homicídio, ou será que a gente fecha isso aqui como um suicídio? Essa é uma das possibilidades aí
da psicologia na investigação que raras vezes são abordadas, poucas pessoas sabem disso. E a gente tem aqui no Brasil uma prática até mais forte nisso. No Paraná, durante um tempo, teve uma sessão de psicologia aplicada à investigação, em que o profissional responsável fazia autópsias psicológicas de uma maneira recorrente. A gente tem alguns estudos já desde 2012, 2013, levantando essas características que são relacionadas com o suicídio para a gente poder fazer essa relação entre característica da pessoa e se ela se matou ou não. Então a gente começa falando sobre, né, uma das coisas que a psicologia pode fazer e que raramente são trazidas por quem dá aula, por quem estuda e fala de psicologia investigativa. Não sei se tu já tinha ouvido falar disso, dessa possibilidade, se conhece alguma coisa que aconteceu assim, Márcio, ou não? Olha, Tá. áudio. Tá o áudio, agora acho que tá legal. Sim, sim. Te confesso que não, e até fico surpreso, porque a gente acaba vendo que não temos a dimensão do quanto a psicologia, como tu falaste no início da tua fala, né? Do quanto a psicologia realmente pode contribuir para uma área como essa, né? E se você pega qualquer caso que você pense, que você lembra, fulano de tal se matou, e você pensa assim, eu acho que não, eu acho que aí tem mais, eu acho que aí tem coisa que não está sendo bem explicada. É nesse tipo de caso, principalmente, que a psicologia vai entrar com isso. O que é que a Quando gente pode as coisas não trazer? batem, né? É quando se levanta a dúvida. Então, se você em algum momento, né, viu uma reportagem, algum caso em que se levanta né, ela se matou, estava assim, assim, assim e foi um suicídio, e você se questiona, será se foi? A psicologia entra justamente como uma das metodologias para elucidar, né, clarear nisso daí, essa coisa que tá obscura sobre o que aconteceu, para poder facilitar a tomada de decisão do delegado, certo? O delegado é quem ele vai ter que decidir. O Aqui a gente psicólogo tem um ele pode inquérito policial ou auxiliar, não? então. Sim, a função dele é essa. A função da psicologia jurídica, de uma maneira, né, não é de uma maneira geral, mas em várias das suas atuações, é nessa coisa de auxílio ao direito, digamos assim, ao tomador de decisão, que a gente vai dizer. Por vezes é o delegado que tem que decidir o que vai fazer, por vezes é o juiz. A gente vai dar essa guarda da criança para um pai, para o outro, vai ser compartilhada. Será que aqui foi um crime ou não foi um crime? Será que esse abuso sexual aconteceu ou não aconteceu? Então, a psicologia vem com o conhecimento de pessoa, de personalidade, de comportamento, faz uma análise daqui e escreve um relatório, digamos assim, né, de maneira bem geral, para essa pessoa poder ter uma base a partir da qual ele possa decidir melhor. Então, é como se você está querendo comprar um carro, vamos dizer, né, bem assim, eu estou querendo comprar o carro, só que eu não conheço de carro. Eu vou contratar uma pessoa que é especialista em carro, ele vai analisar os 2 carros ou 3 carros que eu estou considerando, vai escrever para mim um relatório. Esse daqui tem essas qualidades e defeitos, esse outro essas qualidades e defeitos, esse outro essas qualidades e defeitos. Você é que vai tomar a decisão no final, mas você tem ali uma análise técnica da situação para você ter uma decisão mais acertada, que você tenha certeza que está fazendo o melhor possível, entendeu? Interessante. Até eu reparei que aqui no sul, pelo menos, não sei se foi uma falha minha que nunca tinha reparado nisso, por não conviver nesse meio, mas eu reparei que existe um psicólogo de plantão ou fazendo parte da equipe junto com a Polícia Civil ali no dia a dia. E agora, com toda a tua fala, eu tenho notado, tenho feito essa ligação, que seria exatamente esse profissional. Por exemplo, esse é um dos campos de trabalho da pessoa que participa do nosso curso. Você diz na Polícia Civil? Isso. Sim, inclusive eu acredito que eu não sei se já saiu, mas estava para sair um edital de psicólogo policial civil. Então, é um cargo específico dentro da Polícia Civil em Santa Catarina. E, se não me engano, tem também no Piauí, que tem esse cargo específico em que você é formado em psicologia e você é policial civil. E aí lá você vai ter algumas práticas distintas da atuação da psicologia voltada à investigação.
e aí você vai fazer a avaliação psicológica das pessoas, dependendo da situação que você esteja, pode também entrar nessas outras áreas de autópsia psicológica e outras possibilidades, digamos assim, da psicologia na investigação. Então, é uma das áreas de atuação, de entrada do psicólogo, e que o que às vezes acontece é o inverso. O pessoal descobre essa área, está estudando para concurso, faz o concurso, depois que entra lá, faz, eita, eu preciso de uma base para poder dar uma Desenvolver o sustentação trabalho. para a minha atuação. Isso. Então, acontece das turmas né, que eu já participei dando aula, de ter alunos que entraram em vagas concursadas ou por outra forma, e aí quando começa a ter o dia a dia do trabalho, é que ele sente a necessidade desse arcabouço teórico, né, de uma coisa mais teórica para poder ajudar a prática dele. Então, sim, entra nessa numa das possibilidades também. Lembrando, pessoal, que essa aqui é uma live que é promovida pelo curso de pós-graduação em Psicologia Jurídica com ênfase em perícia psicológica. Então, todo esse bate-papo aqui é super pertinente a toda essa área, né, policial, jurídica, enfim, né? Eu acho que por ter um contexto que nem o senhor falou, que nos liga às séries, os filmes, se torna um pouco mais popular, né? E até me fez lembrar, eu como gosto muito de séries também, que como até foi objeto de alguns comentários em posts nossos aqui durante a semana, que o pessoal falou do seriado do Law and Order, né? E eles têm ali fazendo o papel de um psicólogo, a pessoa ali que desenvolve esse lado de análises, né? Que ela identifica o perfil do agressor, enfim, né? Do criminoso, né? E a gente Eu não sei falou sobre dizer isso. se na lei Law and Order, né, lei e ordem, tem esse profissional, porque eu de fato sei que existe o seriado, mas nunca assisti pedaços de episódios quando está passando na televisão. Sim. Eu não sei dizer, mas é comum você ter essa profissão, digamos assim, né, sendo exposta nesse meio de entretenimento, nesse meio pop mesmo de coisas. Mas assim, novamente, a psicologia ela tem uma gama muito ampla de possibilidade de atuação, especificamente dentro da investigação. A gente pega a psicologia, ela já é ampla. Você pode atuar em clínica, em hospital, em escola, em organização, em time de esporte, né, no âmbito esportivo como um todo, e você pode atuar nessa parte jurídica. Dentro da parte jurídica, a área também é muito ampla, e dentro da parte jurídica a gente tem a parte da investigação, que também dá algumas possibilidades. Então, a gente falou da autópsia psicológica, tem essa outra de fazer o perfil, mas tem outra que está crescendo, em que o psicólogo ele acaba não sendo necessariamente a pessoa que está fazendo a atuação prática, digamos assim, da entrevista, que é o que eu vou falar aqui, mas ele está por trás dos panos preparando a pessoa que vai estar lá na linha de frente, né, na ponta, como a gente vai dizer, que é nesse âmbito de entrevista investigativa, que seria o procedimento policial a partir do qual são colhidas informações com pessoas. Então, quando acontece um crime, parte do trabalho da polícia vai ser entrevistar pessoas, entrevistar a vítima, entrevistar algum suspeito, entrevistar testemunhas que têm informação relevante sobre o fato, sobre a vítima, sobre o suspeito, e a maneira como eles fazem essa entrevista vai ser o objeto de trabalho e de estudo do psicólogo investigativo. Porque existem formas de entrevista que são melhores e formas que são piores, vou falar, né? Assim, já diretamente. Tem forma que é boa e tem forma que é ruim. Tem alguns modelos de entrevista, da maneira como são abordadas as pessoas e como são feitas as perguntas, que você consegue extrair mais informação daquela pessoa e você não causa um desconforto, você não causa uma situação que pode gerar uma falsa memória, que pode gerar uma Seria, falsa confissão. seria o psicólogo, então, O teu áudio está desligado. E agora? Não? Não? Estou ouvindo não. Não, ainda Ainda não. não veio? Não sei se foi o teu, se foi o meu. Pessoal, vocês estão Hum, ouvindo o Márcio ou só vocês só estão me escutando? Para e saber se foi no agora? meu aqui, eu preciso relogar. Como é que tá?
Para mim aqui, se quem estiver nos Vou assistindo fazer aqui leitura puder. labial, se for o caso. A Anne tá ouvindo. Então acho que é o meu aqui. Eu vou tentar sair e voltar. Não sei o que foi, para ver se eu te escuto. Só um segundo. Isso. Vamos testar aqui para ver se a gente corrige esse problema de áudio. Aí o professor pede para entrar novamente e a gente continua. Já estava ficando aqui numa parte interessante, né? Então, para aproveitar esse momento aqui que a gente está, acho que a gente vai conseguir voltar já. Vamos testar. Vamos ver. Era o meu mesmo. Não sei o que foi, não, mas aconteceu. Ah, então Diz tá certo. aí. Eu testei tudo aqui, tirei o fone, botei o fone, mas enfim. Então, Tu ia fazer alguma coisa, falar alguma coisa sobre a parte da entrevista? enfim, seria o psicólogo a quem prepara tanto quem vai fazer as perguntas quanto a quem será perguntado? Não. O psicólogo vai preparar quem vai fazer as perguntas, que vai ser, no caso, o policial, certo? Via de regra seria o delegado, que é a pessoa legalmente determinada para fazer essa parte de inquisição, né? De colheita de testemunho, como vai ser falado, né? Oitiva e interrogatório são os termos técnicos. Então, o psicólogo ele vai preparar essas pessoas em basicamente como entrevistar, como fazer perguntas, em que ordem, como preparar o ambiente. Então, a gente em psicologia, eu costumo dizer que passa 5 anos estudando como fazer a pessoa falar. Quando você está numa parte de uma clínica, você tem que fazer a pessoa falar sobre uma situação de trauma, uma situação problemática, uma situação que ela tem vergonha. Então, você tem que criar um ambiente e utilizar de estratégias com que aquela pessoa se sinta confortável para poder interagir com você, para poder se expor naquela situação, para poder falar de temas que são sensíveis. Na polícia, na investigação, não é diferente. A pessoa está ali e ela vai ter que, de alguma forma, se expor e falar de temas que são desconfortáveis. Então, de que forma que esses 5 anos que a gente passa na graduação, estudando a pessoa, estudando personalidade, estudando interação social, estudando comportamento, como é que esse conhecimento que é construído em pelo menos 5 anos de graduação e mais décadas de pesquisa pode ser aplicado no contexto investigativo específico de entrevista. Então, já foram construídos alguns modelos de entrevista investigativa que tem digamos assim, um protocolo, um passo a passo do que ser feito desde o início, quando você tem contato com a pessoa, até o final, quando você vai encerrar aquela entrevista. Por quê? Dependendo da pergunta que eu faço, é uma coisa simples, como eu travei. Voltei. Tá me ouvindo? Ok. A pergunta que eu faço vai determinar que tipo de resposta que eu recebo. E na investigação, quanto mais informação eu tenho, melhor. Porque podem surgir coisas ali que no momento pode não parecer interessante ou relevante para mim, mas que depois pode ser determinante no fato. Então, se um policial está investigando um caso em que houve um uso de veículo, ele pode fazer a pergunta: o veículo era um Celta? O que é que a pessoa o que é que a pessoa vai responder? Se eu pergunto a você, Márcio, o carro que você viu era um Celta? Você vai me responder ou era ou não Ou era. não era? É. Uma pergunta Era muito um Celta. fechada. É isso. Não, não era um Celta. É diferente de eu dizer para você, fecha o olho, se lembra como você estava naquela situação, tenta recriar a situação que você estava, o local onde você estava, as pessoas que você via, e tenta relembrar o momento em que o carro passou e o que você viu. Agora pega esse carro e descreva para mim. Isso supondo que é um carro, né? Você já disse que era um carro. E descreva para mim esse carro. Então você vai poder dizer o modelo, você vai dizer se você sabe, se você é especialista em carro. O farol dele na verdade não é o de fábrica, foi modificado. A placa, se eu vi, a cor, se era rebaixado, se não era. Tudo são informações que se eu pergunto a você simplesmente era um Celta ou não, você não ia me dizer.
Mas se eu faço essa pergunta, como você mesmo já apontou, né? Aí é muito fechada perguntar se é um Celta ou não. Então, se eu pergunto como era o veículo, me descreva o veículo, você tem a oportunidade de falar o máximo possível de informação, que de coisas que eu nem sei que você saiba e que talvez seja relevante para mim no futuro. Então, é um treino desde a forma como as perguntas são feitas até uma construção de um vínculo anterior. Se eu chegar aqui para você e faço, me fale sobre o carro que você viu, talvez você se sinta menos motivado a falar porque você não me conhece, porque você achou que eu fui grosso, porque, né, N motivos. Então, o que é que a gente pode fazer antes de chegar nas perguntas para garantir que quando eu queira a informação dessa pessoa, ela venha a dar, né, o que eu quero dela, a falar comigo, a dar o máximo de informação possível. Então, como é que eu consigo construir esse vínculo com ela naqueles 5, 10, 15 minutos iniciais da entrevista, para poder que depois ela me fale tudo o que eu preciso saber que vai fazer a investigação caminhar. Isso daí também é parte da psicologia. É vínculo, é relação social, é como as pessoas interagem. É coisa que a psicologia vem estudando e que há alguns anos vem aí, né, pensando e construindo maneiras de trazer isso para o contexto investigativo. Interessante. Pessoal, para quem está assistindo e quiser fazer a sua pergunta, aqui embaixo à direita tem um balãozinho com sinal de interrogação. Você pode mandar uma pergunta aqui para o professor Sim, sim, fiquem à vontade. e a gente vai conversando. Professor, você falou de mais uma das áreas de atuação, né? Ah, Isso. mas você também falou que existem muitas áreas. Né? Que outra área que seria alguma coisa também interessante, aonde a pessoa que vai ter essa formação de psicologia jurídica, ela poderia atuar? Uhum. Certo. Então, pensando nessa parte da investigação, né, a gente tem essa parte do treinamento, que você vai entrar ali numa parte que eu costumo dizer por trás dos panos, né? Você vai preparar, você vai ser contratado pela Secretaria de Segurança Pública, geralmente do Estado, para dar curso para os policiais, mas você também tem em outro âmbito de preparação, que é do reconhecimento de pessoas que entram em algo semelhante. Como é que essas policiais devem preparar o reconhecimento de pessoas. Por quê? Porque se ele é mal feito ali, pode levar a um falso reconhecimento. E aí esse psicólogo que é conhecedor das maneiras de que pode levar a um falso reconhecimento ou não, depois ele pode chegar num trabalho de assistência técnica. Imagina a seguinte situação: o sujeito ele foi condenado ou está sendo julgado ali por um crime X e ele foi reconhecido por uma testemunha, até mesmo pela própria vítima, vamos dizer, por um crime de assalto. E aí a vítima foi lá e reconheceu ele. Só que durante o julgamento, né, se descobriu a maneira como foi feito esse reconhecimento, reconhecimento cheio de falhas, a pessoa foi colocada sozinha, foi uma foto antiga, a vítima estava no escuro, o cara estava vestindo um capuz, e aí o advogado contrata um assistente técnico para avaliar como foi feita a investigação, e uma das avaliações vai ser desse reconhecimento, como foi feito. Então você pode dizer, o cara estava com um capuz, a vítima estava embriagada, estava de noite, a maneira como a polícia realizou o reconhecimento, né, com uma foto que foi tirada do Facebook, que é uma foto que também não é muito clara, que isso e aquilo outro. Então ele vai elencando os pontos que pode levar a um falso reconhecimento. O psicólogo vai dizer, essa pessoa reconheceu falsamente o meu cliente? Não, porque aí não é o papel dele, a psicologia não tem como determinar. Mas o que o psicólogo pode dar é, enquanto assistente técnico ou consultor, não necessariamente assistente técnico, mas consultor de uma das partes, é justamente mostrar as falhas do procedimento que pode levar a esse falso reconhecimento. E como se fala no âmbito criminal, você só precisa colocar a dúvida. Né? A pessoa, para ser culpada, ela tem que ser culpada acima da dúvida razoável, como se diz. Então, a partir do momento que você coloca uma dúvida ali, dizendo, devido à situação em que o crime aconteceu e como a polícia fez esse procedimento técnico, com falhas aqui, aqui e aqui, que é demonstrado pela ciência da psicologia, que é demonstrado pela ciência que fala sobre a memória, a gente tem uma possibilidade de falso reconhecimento. A gente tem a possibilidade de que essa vítima está olhando para essa pessoa, achando que é ela, mas na verdade pode ser alguém que é só semelhante. E que aí, por algum processo cognitivo, de mudança de memória, de como ela se lembrou, ela agora está acreditando que é esse sujeito.
A partir do momento que você lança essa dúvida para o juiz ou para o júri, já é um ponto suficiente até para reverter algum tipo de, né, situação que estava caminhando para uma condenação, por exemplo. Interessante. Para ver como o trabalho é tão importante que ele pode de fato ajudar numa situação de quem sabe Uma injustiça, uma penalização né? injusta, algo que Reverter injustiças. interessantíssimo, Eu não sei interessantíssimo. se você conhece, o pessoal que está aí conhece, mas tem um projeto internacional, o Innocence Project, que é Projeto Inocência, que aqui no Brasil a sede dele é em São Paulo. E ele tem Uhum. um trabalho justamente que é voltado a reverter condenações que são injustas. Então, por exemplo, alguns casos que já aconteceram foi justamente de reconhecimento falso, em que você tem uma das situações, o sujeito ele estava a 24 quilômetros de onde aconteceu o fato, e devido à maneira como foi feito o reconhecimento, foi por celular, a pessoa, a vítima estava no hospital ainda, alguma coisa assim, ela reconheceu aquele sujeito, ele foi preso e depois foi comprovado que ele não estava nem na cena do crime, ele estava a mais de 20 quilômetros de distância. Então as falhas estão aí, tem alguns projetos que são dedicados justamente a reverter isso. E da onde é que a gente sabe que isso existe, que isso é possível, falso reconhecimento? É de psicologia aplicada à investigação. Interessantíssimo. Vários elogios aqui, professor. E, rapaz, eu acho que travou aqui de novo. Vou ter que sair e voltar. Não consigo te É, ouvir, Márcio. não consegue Não sei o que está ouvir? Não acontecendo. consegue? Eu vou tentar. Não? Não, é o meu. Tá. Eu vou tentar sair e É, vou ficar pela 4G para ver se muda alguma coisa. vamos tentar. Enquanto isso, enquanto a gente vai arrumar aqui a conexão aqui com o professor, quem quiser fazer a sua pergunta, pessoal, aqui tem a caixinha de perguntas aqui à direita, que tem o balãozinho com o sinal de interrogação. Você pode mandar a sua pergunta. Eu acho que a Giovana, a psicóloga Giovana, que entrou aqui, eu acho que ela foi apertar na caixinha de perguntas, né, Giovana? Era isso? Você queria fazer uma pergunta? Se era pergunta, você vai clicar aqui no balãozinho com o sinal de perguntas e deixa a sua pergunta lá pra gente. O professor já responde aqui ao vivo. O professor vai voltar agora. Estou aqui, estou Agora sim. na internet do celular. Vamos ver se ela não fica caindo como a outra. Isso, vamos tentar. Inclusive, agora a gente tem uma pergunta aqui, ó. Vamos Temos. colocar. Pergunta Anne Sionara. Acredito que é isso. Uhum. Se eu não estou lendo errado, se eu estou, me perdoem. Mas ela já está perguntando aqui para a gente, ó. Já existe psicólogo em todas as investigações? A resposta é não. Olha só, hoje a gente Infelizmente, aprendeu. Desculpa eu lhe interromper, sim, sim. mas hoje a gente está aprendendo muito. E muita gente está perdendo esse conhecimento aqui, porque isso estou vendo que não é só para a área de quem é psicólogo. Eu acho que várias pessoas poderiam estar aqui vendo. Sim, a gente Não sei se fala é o caso da Anne, desde né? Anne, responde aqui para a gente se você é psicóloga também. desde psicólogos, de fato, até juízes, porque são eles que precisam saber desse conhecimento também para poder utilizar na sua prática, né? Então, assim, respondendo simplesmente rápido e direto, não existe psicólogo em todas as investigações. Na verdade, por enquanto, acaba sendo ainda uma parte pequena no Brasil que a gente tem essa presença de psicólogos nas investigações. É como eu disse, é uma aula que é uma aula, é uma área que está em desenvolvimento, está crescendo no Brasil nos últimos anos, e a tendência é que justamente a psicologia venha a ser cada mais inserida nesses processos. Então, metade dos estados brasileiros tem aí o cargo de psicólogo como perito, certo? É perito geral que entra lá, ele faz diversas atuações, e alguns desses profissionais atuam justamente enquanto psicólogo para a investigação, fazendo avaliação psicológica desses sujeitos, fazendo autópsia psicológica, mas ainda não tem todas as investigações, e tem alguns que não tem nem no estado o cargo de psicólogo
na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica. É algo que está mudando, como, por exemplo, aqui na Paraíba, né, o estado vizinho, hoje eu estou morando em Pernambuco, em que quando abriu o processo seletivo o costume de academia, o concurso público para peritos na Polícia Científica daqui, psicologia não era aceito. E aí teve toda uma movimentação, até de conselhos de psicologia, para inserir a graduação de psicologia como aceita no concurso público para poder se inscrever, e de fato mudou-se, teve uma retificação no edital, e psicólogos puderam se inscrever e participar e possivelmente ingressar na Polícia Científica. Então, algo que há 6 anos atrás não tinha em Pernambuco, que a Paraíba também não tinha, que quiseram não ter de novo, houve toda uma movimentação da classe e se ganhou esse espaço, e que eu imagino que vai acontecer em todos os estados. Abriu o concurso, não foi aceito psicólogo, o pessoal vai cair em cima para poder fazer essa liberação, porque cada vez mais se percebe que a psicologia tem muito a contribuir nas investigações. Falta o pessoal, né, abrir esse espaço, e a gente vai forçando esse espaço a acontecer. Porque se a gente não faz nada também, simplesmente surge, né? Mais um motivo para buscar qualificação aqui no IPOG é participando do curso de pós-graduação, né? Vai fazer todo sentido para que esse espaço seja aberto para esse profissional, né, professor? E que você esteja preparado, porque assim, as pessoas estão indo lá, estão buscando, estão começando a garantir isso, mas e quando estiver disponível, será que você vai estar apto a Vai estar pronto, realizar né? essa atuação? Isso. Exatamente. A Ou gente será que tem vai ter que outra correr atrás pergunta. depois? Verdade. Então, qualificação sempre vai ser importante. A gente tem outra pergunta aqui, que não foi na caixinha de perguntas, mas eu não vou deixar ela escapar. Que foi da Giovana. Giovana, eu não estou conseguindo chegar lá em cima, porque tu fizeste tua pergunta aqui no comentário. Eu vou pedir, se possível, eu não estou conseguindo voltar lá em cima nos comentários, se você coloca a sua pergunta, por favor, aqui no balãozinho que tem o sinal de interrogação. Porque daí a gente não perde nenhuma pergunta. Porque nos comentários, às vezes ela fica lá em cima, aqui no celular a gente não consegue voltar lá. Mas a gente quer responder a tua pergunta, Giovana, por favor. Ó, E tem gente que aproveitar para comenta. agradecer aí todo mundo que tá acompanhando. Acho que eu conheço todo mundo que fez algum comentário aí. É verdade. Ó, tem um A comentário aqui Anne, a Paula, a Giovana. Tem um comentário aqui, ó, da psicologia e obesidade. Ó, psicologia investigativa é sensacional. Eu tô terminando de escrever um artigo sobre. É apaixonante para quem gosta do tema criminal. Legal. Eu queria chegar lá na pergunta da Giovana, mas eu não tô conseguindo. Eu também Porque tentei aqui e não consegui. tem que rolar até lá em cima e a gente não tá conseguindo chegar lá em cima. Mas ela tá falando. Ela Tô perguntou conseguindo. como está a Conseguiu? pesquisa do professor, como está a pesquisa do professor Denis. Com a Polícia Civil. Isso, isso. Conseguimos, chegamos Aí, lá. será que pode falar sobre ela? Acho que fez depois que ela perguntou. Pode falar sobre ela. Então, como eu disse, né, eu conheço muitas das pessoas que estão aí, que estão interagindo, são meus seguidores, são alunos, são pessoas que eu conheço, que eu interajo. E uma das coisas que eu, individualmente, digamos assim, estou fazendo nessa divulgação, nesse crescimento da psicologia investigativa, é uma pesquisa sobre a aplicabilidade do perfil criminal no Brasil. E como a gente tem muito dessa atuação internacional, a gente fala sobre isso nos Estados Unidos, a gente fala sobre isso na Europa, a gente fala sobre isso no Oriente, como Coreia do Sul, Japão. No Japão é extremamente aceita, é muito utilizado a psicologia investigativa, até mais do que nos seus berços, que foi os Estados Unidos e a Europa. E aí aqui no Brasil a gente começa a ganhar esse espaço, e uma das coisas que fica a pergunta é: será que essa coisa que é utilizado tanto internacionalmente, aqui no Brasil tem a mesma aplicabilidade, vai funcionar do mesmo jeito, ou precisa de adaptações? Então, uma das coisas que eu estou fazendo é justamente uma pesquisa para testar. Será que o que a gente faz fora, a gente consegue simplesmente importar para o Brasil? A gente precisa de algumas adequações. Para isso, eu consegui uma parceria com a Polícia Civil da Paraíba para ter acesso a alguns inquéritos de homicídios. E aí,
avaliar esses inquéritos, considerando ali os primeiros meses, primeiros 2 meses de inquérito, pegando as informações que a polícia teria. Nesses primeiros 60 dias, o que foi que a polícia coletou de informação? Vamos parar aqui. Vamos supor que a polícia deu 60 dias, não conseguiu resolver o caso, e aí chamou um profissional de psicologia para fazer o perfil criminal. Fazendo esse perfil criminal, é aí que eu vou entrar. Pega a informação durante 60 dias que a polícia coletou, faz um perfil criminal com esses dados aqui. Só que esse caso que eu peguei, ele já foi solucionado. Então, eu já sei o resultado final, já sei quem foi o autor, já sei o que a investigação já fez. Então, eu vou poder fazer um perfil de investigação que estava há 2 meses e depois comparar se esse perfil que é feito com esses moldes internacionais vai chegar nesse mesmo autor que a polícia chegou, para poder comparar. E aí, nesse momento, eu estou nessa fase de fazer os perfis. Eu já coletei as informações, peguei, acho que foram 8, foram 9 casos de homicídios que demoraram um tempo até ser resolvidos, né? Pelo menos aí 2 meses e meio, digamos assim. E fui lá, li inquérito por inquérito para coletar esses dados. E agora eu estou na fase de construção dos perfis, que é uma coisa que demora muito mais do que no seriado. No seriado você tem ali 5 minutos, o pessoal resolveu a coisa. Só que na vida real você demora muito tempo, é muito laborioso para você entender o que aconteceu, ter acesso às informações pertinentes sobre o crime e sobre os estudos que trazem. Quando esse tipo de ação no crime acontece, a gente está pensando que característica do ofensor. Será que ele tem essa característica A, B, C ou D? O que é mais forte? Então, você tem que avaliar todos esses fatores diferentes. Então, eu estou nesse processo, Giovana. Já coletei os dados, estou no processo de criação dos perfis para depois poder fazer essa comparação. Eu espero, não vou ser otimista, vou ser realista, né? Eu espero que daqui para o fim de janeiro eu tenha terminado isso. Que agora, fim de ano, tem essas coisas a serem feitas e aí esse acaba que não é a prioridade do momento, com outras obrigações. Legal. Fiquei até interessado depois em saber os resultados. A ideia é poder fazer assim, ó, Polícia Civil, a gente aplicou esse tipo de coisa, né, essa técnica do perfil criminal, dessa maneira e deu certo em X% das vezes, 70, 80% das vezes, 90, não sei o que é que vai dar. E aí poder dizer, ó, funciona. Ou então dizer, não funciona, a gente vai melhorar para poder testar de novo e poder trazer para vocês. Ou Qual então a seria gente o tem que adaptar dessa percentual? forma. Qual seria o percentual interessante de acerto para mostrar que esse Não, tipo de técnica é ajuda? algo que ainda está sendo adaptado, porque não se tem uma das coisas que já se viu, né, perguntando a delegados e detetives que usaram ou que usariam o perfil criminal, uma das coisas que foi dita é: se você me disser qualquer coisa que eu não sei, tá bom. Então, se você puder ajudar de qualquer maneira a investigação, é bom. Outra coisa é, você quer de alguma forma aí ter mais acerto do que erro, mas não tem uma taxa assim. Será que 50-50 já é bom, porque você acertou metade, a outra metade não? Ou tem que ser 50% mais um? Será que a gente está olhando só para as características ou para o direcionamento na investigação? Porque Para que isso o não que se torne o perfil criminal apenas. quer trazer, Para que isso eu não não se acredito que torne travou na tua apenas minuto, não. quantitativo. Fala aí. Você está me Eu não sei o que ouvindo? acontece, não. Meu Não. Instagram não É. gosta de fazer live, fica ficando no mute e voltando. É. E, Eu vou e- tentar de novo aqui, voltar. isso. Vamos de novo, normal. É quando a conexão às vezes tem essas coisas, a gente precisa de fazer isso, mas a gente já volta. Só para lembrar quem está assistindo enquanto o professor já volta, é só um minutinho, que essa live é promovida pelo curso de pós-graduação em Psicologia Jurídica, com ênfase em perícia psicológica aqui do IPOG. Então, para quem tiver interesse em participar do curso, pode entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram. E interessante aqui o comentário da psicologia e obesidade. Ó, a psicologia não é uma ciência exata, né? Tá mostrando pra gente que realmente não é, né? Não é uma ciência exata, né? Cheguei de Ouve agora, novo. professor. Sim, sim. Não sei o que Tava, acontece, não, mas tava lendo aqui o comentário aqui
da uma participante que fala para nós que psicologia não é uma ciência exata, né? E está nos mostrando que não, né? Que não é só as questões Uhum. quantitativas que são as necessárias, né? Sim. Né? E aí, uma das coisas, o perfil não se propõe a ser 100% certo. Né? Como eu disse, a gente em psicologia trata de probabilidades, tá? A gente está lidando com isso também. Uma das coisas que ele quer fazer é evitar aqueles erros de justiça, evitar que a psicologia, que o investigador ele se feche em um suspeito só, ou que ele gaste muito recurso com diversas investigações diferentes, quando ele devia se concentrar primeiro em uma, depois em outra, depois em outra. Então, é algo que não só eu, mas né, internacionalmente, quem trabalha com a área está tentando avaliar de qual a melhor forma da gente avaliar se um perfil ele é produtivo ou não. Existem algumas maneiras diferentes de se fazer isso. Uma das coisas que tem sido feita, que foi, né, repetidamente realizada, é perguntar a quem já usou se foi útil ou não. Então, isso já foi feito nos Estados Unidos, isso já foi feito no Reino Unido, no Canadá e na Coreia do Sul, perguntando a policiais, investigadores, detetives que já usaram um perfil criminal, perguntando: foi útil? Você usaria de novo? É basicamente isso. É como se eu fiz um produto, né? Eu fiz, sei lá, uma bucha de lavar prato e eu entrego para você. Aí você passa uma semana com ela e depois eu pergunto: você gostou? Você compraria uma nova bucha dessa? Né? Então seria algo assim. E cerca de 75% a 80% dos respondentes, né, esse varia de 70% até 92%, eles dizem que foi útil na investigação e que eles voltariam provavelmente ou com certeza a pedir um novo perfil criminal. Então a gente tem nessa pesquisa de satisfação uma certa resposta da utilidade do perfil criminal. Interessante, com certeza é um bom número, se chegou a Uhum, até 92%. é. Pessoal, pelo nosso horário, acho que vamos chegando aqui na última pergunta, né, professor? Como o senhor acha que o aluno do IPOG, como ele vai sair desse curso? Da pós. Exato. Eu digo que ele vai sair. Muito aluno entra com receio de trabalhar e não ter essa base do que fazer, de como fazer. Ou então ele está no trabalho, mas ele não se sente a confiança no trabalho, gostaria de ter mais confiança. Eu digo que quem faz após, ele sai com essa confiança de que ele passou pelos caminhos necessários, que ele teve a aprendizagem necessária para, ao terminar, poder trabalhar na área que ele gosta. Então, ele vai construir em você essa base de conhecimento, de prática, e lhe dar confiança de que às vezes é o que falta. Ah, eu sei mais ou menos, eu não sei se eu sei, eu queria saber mais. O curso como um todo, esse um ano que você vai estar estudando, vai lhe servir para lhe dar essa confiança e a certeza de que você sabe o suficiente para enveredar de vez, né, nessa área da psicologia jurídica. Às vezes não é nem falta de conhecimento necessariamente, mas a confiança em algumas coisas específicas para a atuação. E o curso vai trazer exatamente isso. Vamos fazer uma última pergunta aqui que chegou, só para não perder Manda. ela. Ó, chegou aqui, ó. Então, obrigado pela resposta. Respondendo a pergunta anterior, né? Aham. Viria ao Paraná para continuar a pesquisa? Tendo convite, eu vou. Ora não. Olha aí, ó. Convite Ora não. já É, existe. esse. Vocês podem falar Aham, aí vou com no DM, né? certeza. Sim, sim, vou cobrar aí, Giovana, depois. Olha só, legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer estar aqui contigo. Aprendi hoje muito. Para mim está sendo muito legal porque a cada live aqui eu converso com o pessoal do direito, hoje psicologia, e estou aprendendo muita coisa aqui. Então, muito obrigado pelo seu tempo de ter vindo conversar aqui com a gente, responder perguntas e trazer esse assunto que é super interessante. Obrigado para quem participou e mandou sua pergunta. Espero que a gente possa ter respondido a todos. E vou passar a palavra para o professor fazer suas considerações finais. E mais uma vez, Não, obrigado. só agradecer também o convite do IPOG, não só daqui da live, mas de fazer parte de um grupo de professores tão competente
em uma pós em psicologia jurídica, assim, sem falhas nos professores que estão lá. E, assim, convidar todo mundo que está aí, agradecer que interagiu, quem participou, a vir fazer parte, se você ainda não faz da turma, né, de psicologia jurídica, porque se é uma área que você está buscando e está tentando se especializar, não tem erro. Legal. Até porque a gente tem as pessoas que assistiram aqui hoje, mas tem também quem vai assistir depois, porque vai estar lá disponível no nosso feed, vai poder Né? assistir em uma outra oportunidade. Quem tiver o interesse pode responder aqui em comentários ou nos mande o DM, que a gente vai ter a nossa equipe aqui para ajudar. Você vai falar aqui com a nossa assistente virtual, que é a Júlia, e ela vai dar todo o direcionamento para quem tiver interesse em participar do curso. Pronto, Então, o convite está feito. tá feito. Agora a gente só precisa que vocês venham. Professor, muito obrigado. Espero que a gente possa Obrigado, conversar de Márcio. novo numa Uhum. nova oportunidade. Quem sabe trazendo outros assuntos. Uhum. E uma boa noite. Muito obrigado aí pelo teu tempo. Boa noite, pessoal. Boa semana a todos, né? Estamos começando ela ainda. Exatamente. Tchau, Então, tchau. pessoal, a gente fica por aqui. Essa foi uma live de promoção do curso de Psicologia Jurídica com ênfase em perícia psicológica. E agradecer também ao professor Lucas Guimarães, que foi quem convidou o professor Denis, e quem Uhum. tem atuado junto com a gente para promover esse curso aqui no IPOC. Muito obrigado e a gente fica por aqui. Valeu a Tchau, todos. tchau. Boa noite.